Muito bem. Então vimos um pouquinho sobre lógica e agora a gente vai ver o .NET. Vamos entender o que que é esse .NET para você poder começar a trabalhar com ele, tá? Então a gente chama ele de .NET e ele é representado assim por esse ponto .NET, porque o dot que a gente fala é ponto em inglês, tá? Então seria ponto .NET se fosse traduzir em português e o pessoal chama de .NET. Um .NET, ele não é uma linguagem, tá? Ele é um framework, ele é um conjunto, né, de ferramentas, de bibliotecas que permite que você trabalhe no desenvolvimento para criar seus códigos, criar seus aplicativos, tá bom? O .NET, ele possui mais de uma linguagem, ele possui algumas linguagens de programação e a principal linguagem que a gente vai ver é essa que a gente chama de C Sharp. Então, você, além do C Sharp, você tem, por exemplo, o VB, que vem lá do Visual Basic, que era uma linguagem antiga que a gente tinha para trabalhar de forma procedural. O pessoal adaptou ela, deu um adicionaram um recurso, ela foi recriada, chamavam antes, depois de VBNet, para o pessoal não confundir com o Visual Basic, né, o VB antigo, mas hoje o pessoal chama de VB também. É uma dessas linguagens que você consegue desenvolver no .NET. Você tem também o C++, você tem umas outras variações. Você tinha essa linguagem aqui também, J Sharp, F Sharp, que você também desenvolvia, mas as mais populares são essas duas aqui e a gente utiliza mais. O que a gente vai ver no curso vai ser o C Sharp, tá? Então, só para você entender que o .NET em si ele não é a linguagem, né? Ele é o framework. A gente vai entender logo logo aí o que é esse framework. Mas a linguagem por dentro daqui do .NET que a gente vai estudar é o C Sharp, ok? Legal. Então, o framework ele é um conjunto de ferramentas, bibliotecas que permitem você trabalhar, desenvolver no universo que a gente chama de .NET. Então, além de .NET, você tem o Java, que tem a própria linguagem Java, você tem o Python, você tem Go, Ruby e mais outras diversas linguagens aí. Todas elas aí servem para desenvolver aplicações e você tem mercado de trabalho para todas elas, tá? Então, .NET é uma dessas e a linguagem que a gente vai especializar aqui, que a gente vai estudar, é o C Sharp. Só que além disso, o .NET ele tem outros recursos e um deles é o que a gente chama de compilador, tá bom? Então vamos entender o que que é isso. O compilador ele é uma ferramenta que a gente não precisa usar ela explicitamente, ela funciona por debaixo dos panos, que ela é quem vai pegar o código que a gente vai desenvolver, todo o nosso código C Sharp, e ele vai transformar numa linguagem que a gente chama de máquina. Essa linguagem de máquina, ela vai ser um que a gente chama também de binário. É um código que o computador entende para poder processar e fazer funcionar aquele programa, tá? Então, um binário, esse binário vem de dois. Então, basicamente, o computador entende zeros e uns. Então, para cada instrução de código que a gente for desenvolver, ele vai entender isso aqui, ó. Ele vai gerar instruções que ele tem zeros e uns, e é isso daqui que ele entende para poder funcionar. Então, a gente tem o compilador, que pega o nosso código .NET lá desenvolvido, por exemplo, em C Sharp, e aí ele transforma isso. O Java também tem isso, você tem lá a máquina virtual do Java, que faz essa conversão também da linguagem, né, do Java, para transformar na linguagem de máquina, no binário. E aí você tem os motores, aí você tem os nomes, tem o JIT, você também tem o CLR, que é o Common Language Runtime, que é a linguagem, né, de execução comum. Então é quem faz todo esse trabalho de compilar para a gente as nossas instruções do código, tá? A gente vai ver no detalhe essas instruções e eles são palavras reservadas, são algumas palavrinhas em inglês que a gente usa para poder colocar as instruções do nosso código. Mas entenda só que o compilador, basicamente, ele compila e ele vai transformar para a gente o código que a gente entende. Quando você olhar o código lá que a gente for programar, você consegue compreender ele lendo, fazendo a leitura. Mas ele transforma esse código de linguagem humana para código de máquina. Aí dessa forma o computador consegue processar isso. Beleza? Que mais? A gente tem também uma outra sigla que é importante você conhecer, que é o SDK. Isso aqui é universal, independente da linguagem. O SDK, quando você começa a programar no .NET ou em outra linguagem, você precisa instalar ele na sua máquina.
O SDK significa Software Development Kit, que é o kit de desenvolvimento de software. Ele vai ter todos os recursos que você precisa para poder programar, para começar a desenvolver. Então você precisa instalar o SDK e aí ele tem várias versões. Você tem lá, por exemplo, o .NET 3, .NET 5. A gente vai entender um pouquinho sobre essas versões nos próximos vídeos também, tá? Entendeu? Então a gente viu o .NET, compilador, ok. Agora o .NET, quando ele começou com esse nome aqui, ó, .NET Framework. Então ele teve lá sua primeira versão, 1.0, e aí ao decorrer do tempo ele foi adicionando recursos, se especializando. Então quando eu falo recurso, é funcionalidade. Ele tinha mais coisas que eu conseguia fazer com ele. Então ele adicionando novos leques de opções de coisas que eu conseguia fazer com o meu programa. Depois ele foi evoluindo para a versão 2, versão 3, versão 3.5, 3.4, e até que ele chegou na sua versão 4, e aí ele foi tendo algumas evoluções, versão 4.6, 4.7, e aí foi seguindo. E o que que acontecia? O .NET, ele era conhecido como uma linguagem, você criava seus programas, que ele funcionava apenas no Windows. Então, apenas no mundo Microsoft. Então, você tinha servidores Windows, banco de dados também da Microsoft, que é o SQL Server, que a gente vai ver aqui no curso. Só que ele era restrito ao Windows. Então, ele não funcionava no Linux. Então, não funcionava também no Mac. E assim, você tem uma gama, o Linux foi aumentando bastante, assim, ainda mais quando a gente fala de servidores. Então, ele teve um crescimento, assim, não dava para ignorar o Linux. Então, com isso, o pessoal lá de engenharia da Microsoft eles tiveram uma ideia de recriar a biblioteca. Eles pegaram os principais recursos que tinha no .NET Framework, e aqui a gente tem décadas aqui, tá? Quando eu comecei lá em 2007, o pessoal usava o .NET Framework, já estava na versão 2.0, até ele chegar nessa 4 aqui, a gente já tem meados de 2017, 18, tá? Então, foi mais ou menos nessa época que o pessoal teve a ideia de criar o .NET Core, que a gente vai abordar aqui no nosso curso. E o .NET Core, ele é a versão do .NET, de todos esses frameworks, de todas essas bibliotecas e ferramentas que ela permite que eu compile e eu execute os meus códigos, só que ele não vai funcionar agora apenas no Windows, ele também funciona nos demais sistemas operacionais. Eu consigo rodar ele no Linux e também consigo utilizar ele no Mac, né, no iOS. Então, isso daqui que eles fizeram deu uma longevidade para o .NET, para a carreira .NET, para os programadores, para você ter mercado. Depois a gente teve o advento aí da nuvem, veio a AWS, a própria Microsoft com Azure, e o Google com o Google Cloud Platform, e isso disseminou muito a utilização de servidores Linux. Então, com isso, a gente tem a possibilidade de programar usando o .NET, mas poder aplicar isso no ambiente Linux também. Tá bom? Então temos o .NET Framework, o .NET Core, e depois de um tempo, isso daqui foi unificado e se tornou apenas .NET. Então a gente vai ver depois no próximo vídeo só as versões para conhecimento, tá? Mas hoje a gente chama apenas de .NET. A partir dessa versão 5 aqui do .NET, depois a gente detalha elas, e a gente começou, ele unificou o Framework e o Core, tá? Essas duas versões, beleza?